Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é esta linda mega flor em crochê. Com essa flor dá para você fazer vários trabalhos. Olha que linda que ela é. Vamos agora para a nossa lista de materiais. Gente, antes de eu passar a lista de materiais, eu gostaria de convidar você para fazer parte do nosso canal. Então, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, né, compartilhar, deixar seu comentário, é muito importante. Assim que você se inscrever, você toca o sininho. Você tocando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Olha que linda que ela é, viu, gente? Então, para fazer essa flor, eu vou usar um bastão de cola quente, uma agulha 3,5 e uma tesoura. Lembrando que todos os produtos é 100% círculo, certo? Usado nessa aula é 100% círculo. Vou usar o Barroco Multicolor Premium na cor 9368. Também vou usar o Barroco Multicolor Premium na cor 9427. Também vou estar usando o Barroco Multicolor Premium na cor 90... Opa, não tá aparecendo. 9284, viu, gente? Também vou usar o Multicolor Premium na cor 9392. Lembrando que todos são número 6. Para fazer essa flor, eu vou iniciar um cordão de correntinhas, de 7 correntinhas. Vou virar e laçar a primeira correntinha inicial e vou fechar com ponto baixíssimo, certo, gente? Então, eu trabalhei 7 correntinhas, vou virar e laçar a primeira e fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor dentro desse pequeno círculo 12 pontos baixos, certo? Então, eu vou fazer todo o contorno com 12 pontos baixos. Trabalhei 12 pontos baixos, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, fecho com um ponto baixíssimo e vou subir com o cordão de 15 correntinhas. Olha, então, depois que você trabalha as 15 correntinhas, certo? Você vem, passa a pérola número 10 na agulha mais fina, arrasta a pontinha, olha, a argolinha na pérola. Feito isso, você vai fechar a correntinha após a pérola, olha, porque aí prende ela, certo? Feito isso, você vai pular a primeira correntinha que fica depois da pérola, certo? E vai laçar a segunda com um ponto alto, certo? Agora, você vai trabalhar dentro de cada pontinho de base, dentro de cada correntinha de base, você vai sobrepor 2 pontos altos. Olha, vou na próxima correntinha, 2 pontos altos. Olha, volto no mesmo pontinho, 2. E assim você vai preencher esse cordão de correntinhas, deixando apenas uma correntinha sem concluir aqui, certo? Então, dentro de cada correntinha de base, 2 pontos altos. Então, a gente veio preenchendo todo o cordão de correntinhas, dentro de cada correntinha de base, né? A gente trabalhou 2 pontos altos, certo? Agora, na última correntinha, eu vou vir, vou trabalhar, olha, um meio ponto e um ponto baixíssimo, no mesmo pontinho, certo? Feito isso, gente, eu vou vir aqui, olha, no meu primeiro pontinho, olha, de base, laçar, e vou subir com 3 correntinhas, certo? Vou subir com 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Vou voltar no mesmo pontinho de base, olha, no mesmo pontinho, e vou sobrepor mais um ponto alto, certo? Então, dentro de cada pontinho de base, eu vou sobrepor 2 pontos altos, olha, 1, 2. Vou no próximo, 1, 2. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Nós vamos ter um total de 24 pontos altos. Cheguei no meu último pontinho, olha, a gente vai fazendo todo o contorno, tá vendo? Olha, o botãozinho fica aqui, porque ele vai lá no meio, tá, gente? Aí, eu venho aqui, olha, pulo o botão, venho nas 3 correntinhas iniciais, conto 1, 2, laço a terceira de baixo para cima, fecho com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha, vou vir no primeiro pontinho de base, olha, no mesmo pontinho, e vou trabalhar um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos, olha, 1,
2, 3. Um dentro de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Então, nós temos 3 pontos baixos. Vou subir com o cordão de 10 correntinhas. Então, nós fechamos com um ponto baixíssimo, trabalhamos 3 pontos baixos, um sobre cada pontinho de base, subimos com 10 correntinhas, soltamos a última correntinha, a gente vem aqui, olha, arrasta dentro da pérola, olha. Feito isso, você volta com a sua agulha, fecha a correntinha, certo? Fechou a correntinha aqui e prendeu a pérola. Volta na sua base, pula a primeira correntinha, laça a segunda. Agora, a gente vai trabalhar dentro de cada correntinha de base, nós vamos sobrepor 2 pontos baixos. Olha, vou no segundo, 2 pontos baixos, e assim a gente vai trabalhar sobre esse cordão de correntinhas, 2 pontos baixos dentro de cada correntinha de base. Então, a gente vai trabalhando 2 pontos baixos dentro de cada correntinha. Olha, volto lá na base, olha, preenchi a última correntinha, volto lá na base, no próximo pontinho, e novamente eu vou trabalhar 3 pontos altos, 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e novamente vou trabalhar um cordão de 10 correntinhas. Trabalhei as 10 correntinhas, certo? Na última argolinha, eu venho, arrasto ela, olha, dentro da minha pérola, certo? Olha aqui. Arrastei ela, venho e fecho a última correntinha, volto lá e pulo a primeira correntinha depois da pérola, laçando a segunda, e vou sobrepor dentro de cada correntinha de base 2 pontos baixos, até o finalzinho do cordão de correntinhas. Chegamos no último pontinho, eu novamente volto na minha base e vou trabalhar mais 3 pontos baixos, certo? E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, um botãozinho, 3 pontos baixos, um botãozinho, 3 pontos baixos. A gente vai repetir por 8 vezes. Trabalhei o meu último botãozinho, olha, eu venho aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, levo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar uma pontinha generosa, puxar e amarrar. Essa pontinha a gente vai trabalhar no avesso com auxílio de uma agulha escondendo entre os pontos. Olha, aqui, olha, aí você vai colocar a cola quente aqui, nessa beirinha, vai enrolando, olha, enrola bem enroladinho. Aí, você vem, passa uma quantidade de cola quente aqui e vai grudar lá no meio, certo? E com os botõezinhos da lateral, você vai fazer a mesma coisa. Passa a cola quente, enrola, certo? Assim, vai lá e vai colocando um do ladinho do outro, certo, gente? Agora, nós vamos trabalhar as nossas pétalas e ele vai ficando lindo. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo em azul, para vocês terem outra opção de cor. Agora, eu vou fazer o passo a passo no tom de azul, 9172, tá, gente? Para você ter mais opção de cor aí. Agora, aqui, olha, nós temos 3 pontos baixos. Eu pulo primeiro no do meio, certo? Eu vou prender com um ponto baixo a minha linha azul. Essa linha é maravilhosa, é o Barroco Multicolor Premium, certo? Eu vou subir com o cordão de 11 correntinhas. Prendi com um ponto baixo e vou trabalhar um cordão de 11 correntinhas. Trabalhamos um cordão de 11 correntinhas, certo? Olha, um ponto baixo e 11 correntinhas. Vou pular a primeira correntinha, vou laçar a segunda e vou sobrepor um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar dentro de cada correntinha de base, um ponto baixo, por 9 vezes. Então, eu vou trabalhar 9 pontos baixos. Trabalhei 9 pontos baixos. Olha, eu vou deixar uma correntinha sem trabalhar. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Em cima do nosso cordão de pontos baixos, tem um cordão de correntinhas. Você vai reservar a que está de frente para você e laçar a que está no verso, olha. E vai sobrepor na primeira argolinha um ponto baixo. Vai laçar a segunda argolinha e vai sobrepor um meio ponto. Meio ponto é aquele que você laça e tira de uma só vez, certo? Feito isso, agora você vai trabalhar 4 pontos altos, um dentro de cada argolinha de base, certo? Então, agora nós vamos trabalhar 4 pontos baixos, um dentro de cada argolinha, olha. Certo? Então, eu vou na próxima argolinha, 2, olha, 3,
e no próximo, 4. Então, nós temos aqui, olha, um ponto baixo, um meio ponto, 4 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2. Trabalhei 2 pontos altos, eu vou no próximo pontinho, olha, laço, e vou trabalhar, olha, um ponto alto. Volto no mesmo pontinho de base e vou trabalhar um meio ponto. Meio ponto é aquele que a gente laça e tira de uma só vez. Vou na próxima argolinha, olha, na próxima e última, e vou sobrepor 2 pontos baixos na mesma argolinha de base. Feito isso, eu trabalho 2 correntinhas, venho aqui do outro lado, já laçando a primeira argolinha, e vou sobrepor 2 pontos baixos. 1, 2, no mesmo pontinho de base. Vou no próximo pontinho, vou sobrepor um meio ponto e um ponto alto. Vou no próximo pontinho e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. 1, 2. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos altos, um dentro de cada argolinha de base. Trabalhamos 4 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4. Cheguei no meu penúltimo pontinho, olha, um meio ponto e um ponto baixo, certo? Agora, eu faço uma correntinha, olha, pulo o próximo botãozinho e temos 3 pontos baixos. Eu pulo o primeiro, laço o segundo. Você vê que o botãozinho fica bem no meio da pétala. Olha, trabalhei um ponto baixo, novamente vou subir com o cordão de 11 correntinhas. Trabalhei 11 correntinhas, eu vou pular a primeira e laçar a segunda, e novamente vamos trabalhar 9 pontos baixos, um dentro de cada argolinha de base. Trabalhei os 9 pontos baixos, olha, eu deixo uma sem trabalhar. Aí, eu faço uma correntinha, viro e já laço a primeira argolinha com um ponto baixo. Vou na próxima, um meio ponto. E agora, eu vou trabalhar 4 pontos altos, um dentro de cada argolinha de base. Olha, 1, 2, 3, 4, certo? Feito isso, eu vou no próximo pontinho e vou sobrepor 2 pontos altos. 1, 2. E no próximo, eu vou trabalhar um ponto alto. Volto no mesmo pontinho, um meio ponto. E na última argolinha, eu trabalho 2 pontos baixos. 1, volto na mesma argolinha, 2. Trabalho 2 correntinhas. Já venho do outro lado, laçando a primeira argolinha que a gente reservou, e vamos sobrepor 2 pontos baixos, certo? Você vê que agora a gente vem repetindo do outro lado a mesma coisa, certo? 2 pontos baixos, na próxima, um meio ponto. Opa! Volto no mesmo pontinho, um ponto alto. E no próximo, eu trabalho 2 pontos altos e depois uma sequência de 4 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Então, eu trabalhei, olha, 2 pontos baixos, no próximo, um meio ponto, um ponto alto, no próximo, 2 pontos altos no mesmo pontinho. Agora, trabalhamos 4 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. No penúltimo, a gente trabalha um meio ponto e no último, um ponto baixo. Faz uma correntinha, volta novamente lá na nossa base, olha, pulo o botãozinho, o próximo botãozinho, pulo o primeiro pontinho baixo, laço o segundo e um ponto baixo. E assim a gente vai fazer essa sequência de repetições por 8 vezes, viu, gente? Chegamos aqui na nossa última pétala, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, certo? Faz uma correntinha, volta no mesmo pontinho de base, um ponto baixo, vai direto na sua pétala, olha, você pula 2 pontinhos de base, 1, 2, e laça o terceiro. Laçou o terceiro, trabalha um ponto baixíssimo. Trabalhou um ponto baixíssimo, agora você vai fazer uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Você vai fazer a sequência de repetições até chegar na pontinha da folha. Da folha não, gente, da pétala. Olha, cheguei no último pontinho. Eu venho dentro das correntinhas de base, vou sobrepor um ponto baixo.
duas correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo, já laço o primeiro pontinho do outro lado e vou fazer a mesma sequência de repetições. Olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, isso faltando dois pontinhos. Na hora que tiver faltando dois pontinhos aqui, eu paro. Faltando dois pontinhos, olha, um, dois, eu paro, venho em cima do meu ponto baixo de base, vou sobrepor um ponto baixo, venho na próxima pétala, pulo os dois pontinhos, laço o terceiro e vou fazer a mesma sequência de repetições. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Eu vim trabalhando, cheguei em cima das correntinhas da ponta da nossa pétala, eu laço as correntinhas, trabalho um ponto baixo, duas correntinhas, volto no mesmo pontinho de base, um ponto baixo, viro e já venho do outro lado fazendo o mesmo contorno, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Quando tiver faltando dois pontinhos, a gente para. Faltando os dois pontinhos para concluir, eu venho em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor um ponto baixo. Então, a gente vai fazer todo o contorno, gente, olha. Emendamos com ponto baixíssimo, voltamos no mesmo pontinho, trabalhamos um ponto baixo, certo? E pulou dois pontinhos e veio um ponto baixíssimo, uma correntinha, na pontinha um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Veio do outro lado fazendo a mesma coisa. Faltando dois pontinhos, a gente para, vem em cima do ponto baixo de base e trabalha um ponto baixo. Vai na próxima pétala, pula os dois pontinhos, sempre pulando os dois e deixando os dois últimos sem concluir, tá? E assim a gente vai fazer todo o contorno. Chegamos na última pétala, né? A gente vai lá, olha, sempre deixando dois pontinhos, a gente pula dois para começar e deixa dois sem concluir. Vai lá no pontinho inicial, que é o primeiro ponto baixo, fecha com um ponto baixíssimo, certo? Faz uma correntinha, corta uma pontinha e puxa. E essa pontinha a gente vai esconder no avesso entre os pontos, certo, gente? Com auxílio da agulha. Olha que lindo que fica, gente. Agora, nós vamos trabalhar as folhas. Agora, nós vamos usar o verde 93 e 92. As folhas, gente, é a mesma coisa da primeira carreira de pétalas. Só muda aonde a gente prende. Olha, aqui atrás da nossa pétala, né, fica esse cordãozinho. Então, você vem aqui e conta, olha, 1, 2, no terceiro pontinho, olha, dá pra você ver certinho, olha aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, no terceiro pontinho, você vai prender um ponto baixo. Feito isso, você vai subir com o cordão de 11 correntinhas. É 12 correntinhas, viu, gente? Não é 11, não. Olha, é 3, 6, 9, 12. Vou pular a primeira e vou laçar a segunda e vou trabalhar sobre esse cordão de correntinhas 9 pontos baixos. Trabalhei 9 pontos baixos, certo? Deixando duas correntinhas sem concluir. Eu vou fazer uma correntinha, você vê que é a mesma coisa da pétalas agora. Até a mesma quantidade de pontos aqui, olha. Eu vou laçar a primeira, um ponto baixo, a mesma coisinha da pétala azul. Na próxima, um meio ponto. E agora, nós vamos trabalhar 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, agora eu vou no próximo pontinho e vou sobrepor 2 pontos altos. Trabalhei os 2 pontos altos, no mesmo pontinho de base, eu vou no próximo pontinho e vou sobrepor um ponto alto, volto no mesmo pontinho de base, um meio ponto, certo? Vou na última argolinha e vou sobrepor 2 pontos baixos. Tá vendo, gente? A mesma coisa que a gente fez na pétala, olha. Um ponto baixo, um meio ponto, 4 pontos altos. No próximo, 2 pontinhos altos no mesmo pontinho de base. No próximo, um ponto alto, um meio ponto. E na última argolinha, 2 pontos baixos. Trabalho 2 correntinhas, certo? Venho do outro lado, já laçando a primeira argolinha com 2 pontos baixos. 1, 2. Laço a próxima argolinha e trabalho um meio ponto. Volto no mesmo pontinho, um ponto alto, e no próximo eu já trabalho 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, 1, 2. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Trabalhei 4 pontos altos, agora eu vou no próximo e trabalho um meio ponto e um ponto baixo. Tá vendo, gente? É a mesma coisa que a gente fez na pétala. Agora, eu trabalho 2 correntinhas, olha. Trabalhei 2 correntinhas, vou na próxima pétala
Olha, tá vendo? A mesma coisa, eu pulo 1, 2 e laço o terceiro pontinho, olha, certo? 1, 2, laço o terceiro, um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, subo com cordão de 12 correntinhas, trabalho as 12 correntinhas e volto fazendo a mesma coisa, 9 pontos baixos, viro e vou trabalhar a mesma coisa que a gente fez na primeira pétala, certo, gente? Nós vamos fazer essa sequência de repetições por 8 vezes. Chegamos na nossa última folha, eu vou lá no meu primeiro ponto baixo inicial, olha, levo a agulha, fecho com ponto baixíssimo, certo? Olha, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou trabalhar uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Então, olha aqui, nós trabalhamos 8 folhas, tá vendo o avesso? Certo? Trabalhamos um ponto baixo, gente, é a mesma coisa da carreira de pétalas. Trabalhei um ponto baixo, vou na minha folha, conto 2 pontinhos, 1, 2, laço o terceiro e vou trabalhar, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, até na pontinha da folha. Cheguei na pontinha da folha, olha, eu venho dentro das correntinhas de base, vou sobrepor um ponto baixo, eu trabalho 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo, já laço o primeiro pontinho do outro lado, com ponto baixíssimo, certo? E já começo novamente, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, e assim eu vou ter o finalzinho. Faltando 2 pontinhos, olha, 1, 2, eu venho em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor um ponto baixo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na carreira de pétalas, certo? Olha. Pulo 2 pontinhos, laço o terceiro, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Na ponta da folha, um ponto baixo, 2 correntinhas, volta no mesmo espacinho, um ponto baixo. Já laço o primeiro do outro lado, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Faltando 2 pontinhos, eu paro, vou em cima do meu ponto baixo de base, um ponto baixo, vou direto na próxima folha, olha, sem espaço de correntinhas. Pulo 2 pontinhos e já começo no terceiro. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos agora aqui na última folha, tá vendo? 2 pontinhos, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial e fecho com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha, corto uma pontinha, puxo e vou esconder no avesso entre os pontos. Olha aqui, gente. Olha o avesso da nossa florzinha. Aqui, ó, tá vendo? Agora, olha ela aqui, que linda que vai ficando, gente. Olha aqui. Olha que amor. Esse tom de azul é maravilhoso. Ele é lindo, lindo, lindo. Olha. Depois a gente monta os botõezinhos certinho, viu, gente? Que ele tem que ficar bem certinho. Os botõezinhos, olha aqui. Na pronta, como ficou no meio, tá vendo? Os botãozinhos? Depois é só montar, ele fica certinho. E assim a gente vai fazer o mesmo no azul. Agora, a gente vai vir trabalhando mais uma carreirinha de botões. Agora, a gente vai virar a nossa flor, certo? E vai vir nesse primeiro pontinho aqui, olha. Tá vendo? Da folha. No primeiro pontinho, de baixo pra cima, olha. Eu venho aqui nesse primeiro pontinho, olha, levo a agulha e vou prender com um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu vou fazer um cordão agora de 8 correntinhas. Então, eu prendi no primeiro pontinho, atrás da nossa folha, um ponto baixo, 8 correntinhas. Vou na próxima folhinha, olha, no primeiro pontinho, eu levo a agulha, tá vendo? Bem no meinho da folha, olha aqui. Um ponto baixo. Novamente, eu vou trabalhar 8 correntinhas. Trabalhei 8 correntinhas, vou na próxima folhinha, olha, no primeiro pontinho, atrás da folha, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno, um ponto baixo, 8 correntinhas, um ponto baixo, 8 correntinhas, prendendo no primeiro pontinho que fica atrás da nossa folha, olha, certo? Então, a gente vai trabalhar 8 argolinhas. Chegamos na nossa última argolinha, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, vou fechar com um ponto baixíssimo, certo?
Vou subir com 3 correntinhas. Vou voltar dentro da próxima argolinha, olha, dessa primeira argolinha. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Eu vou sobrepor dentro dessa argolinha de base 9 pontos altos, certo, gente? Então, dentro dessa argolinha, eu vou trabalhar 9 pontos altos. Trabalhamos 9 pontos altos, eu venho em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor um ponto alto. E dentro da argolinha, novamente, 9 pontos altos. Trabalhamos 9 pontos altos, olha, chega em cima do ponto baixo de base, ponto sobre ponto. Então, a gente vai trabalhar, olha, ponto sobre ponto, 9 pontos altos. Ponto sobre ponto, 9 pontos altos. Fazendo todo o contorno, gente. Então, nessa carreirinha, nós vamos ter um total de 80 pontos. Cheguei no meu último pontinho, eu venho aqui, olha, nas 3 correntinhas, conto 1, 2, 3, laço a terceira, fecho com um ponto baixíssimo, vou subir com 3 correntinhas, faz a vez de um ponto alto, certo? Agora, eu vou trabalhar, gente, 5 pontos altos, contando com esses 6. Então, eu fechei com ponto baixíssimo, subi com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Trabalhamos mais 5 pontos altos, temos 6. Você vê que o 6º pontinho, olha, fica bem no meinho dos 9 pontos. Olha, então, eu tenho 4 para cá, pulo esse e 4 para lá, tá? Agora, nós vamos trabalhar um cordão de 16 correntinhas. Trabalhei as 16 correntinhas, olha, eu solto, venho aqui, puxo, olha, a pontinha dela, passando bem no meio da pérola. Passei a linha na pérola, olha, eu volto com a outra agulha, certo? Fecho essa correntinha, porque fechou essa correntinha, nossa pérola tá presa, certo? Eu vou pular a primeira correntinha depois da pérola, vou laçar a segunda e vou sobrepor um ponto alto. Vou voltar no mesmo pontinho de base, olha aqui, ó, na mesma correntinha de base, mais um ponto alto. E assim, gente, nós vamos trabalhar até o finalzinho do cordão de correntinhas, fazendo a mesma sequência de repetições, olha, um ponto alto, volto na mesma correntinha, um ponto alto. Então, nós vamos preencher esse cordão de correntinhas somente pontos altos, 2 pontos altos dentro de cada correntinha de base, até a última correntinha. Então, a gente vai trabalhando, olha, 2 pontos altos dentro de cada correntinha de base. Olha, cheguei na última correntinha, eu levo a minha agulha, certo? Faço um meio ponto e um ponto baixíssimo, certo? Trabalhei um ponto baixíssimo, eu volto lá na minha base, laço já o primeiro pontinho, olha, o próximo pontinho, não pulo nenhum, olha, tá vendo? E, novamente, agora, eu vou trabalhar 10 pontos altos, tá? Então, vamos lá, agora eu vou trabalhar 10 pontos altos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, olha, trabalhamos 10 pontinhos, você vê que dá no 5º pontinho, olha, da argolinha, olha, 1, 2, 3, 4... no 5º, tá vendo? Então, é 10 pontos altos. Aqui, a gente trabalhou 6, que na hora que a gente for concluir aqui, olha, vai dar os 10 pontinhos do mesmo jeito. Então, são 10 pontos altos e um botãozinho. Novamente, vamos trabalhar 16 correntinhas. Trabalhando as 16 correntinhas, você vem aqui, olha, nessa argolinha, passa a pérola, volta com a agulha, sempre fechando essa correntinha, que aí a pérola fica presa. Pula a primeira depois da pérola, laçando a segunda, e novamente você vai trabalhar 2 pontos altos dentro de cada correntinha de base, certo, gente? Olha, então, você vai trabalhando 2 pontinhos dentro de cada correntinha, até chegar na última correntinha de base, tá? Cheguei no meu último pontinho, olha, a gente vem trabalhando de 2 em 2. Eu venho aqui, eu trabalho na última correntinha. Olha, laço e trabalho um meio ponto, volto no mesmo pontinho, um ponto baixíssimo, e novamente volto lá na minha base e vou trabalhar 10 pontos altos. Então, gente, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, 10 pontos altos, um botãozinho, 10 pontos altos, um botãozinho. Olha que esses botões vai ficar bem no meinho aqui, gente, depois que a gente montar ele certinho,
ele fica, olha, bem no meio, entre uma folha e outra, e atrás de cada pétala azul, tá? Então, vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. 10 pontos altos, um botão, 10 pontos altos, um botão. Cheguei no meu último botãozinho, tá vendo, gente? Olha, então, nós iniciamos com 6 pontinhos, olha. Agora, eu vou trabalhar mais 4 pontos altos, né? Que vai dar o total de 10 pontos altos, olha. Tá vendo? Agora, nós vamos completar os 4 pontos altos. Trabalhamos 4 pontos altos, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, conto, olha, 1, 2, laço a terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha, dou uma puxadinha, vou cortar uma pontinha de 4 a 5 centímetros, puxar e esconder no avesso entre os pontos. Agora, nós vamos trabalhar a última carreira de pétalas. Olha, gente, que eu falei pra vocês, tá vendo? Olha, olha, uma folha, um botãozinho e uma folha. Fica bem na retinha da pétala azul escura, olha. Uma folha, um botãozinho e uma folha, certo? Depois a gente volta montando. Agora, nós vamos trabalhar a nossa última carreira de pétalas. Agora, olha aqui, gente, nós temos 10 pontos altos e um botãozinho. Então, olha aqui, eu vou contar, né? 1, 2, 3, 4. No quinto pontinho, que fica, olha, bem na retinha da folha, eu vou vir aqui, certo? Eu vou vir no segundo pontinho atrás da folha, olha, certo? Aí, eu vou lá, olha aqui, tá vendo? Conto 4 pontinhos no quinto pontinho, olha, 1, 2, 3, 4, no quinto pontinho, certo? Olha aqui, levo a agulha, tá vendo? E nós vamos prender aqui um ponto baixo. Olha, levei, lacei e vou prender um ponto baixo. Opa, tô puxando a linha aqui, calma lá. Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Eu junto os dois, laço a linha, olha, e prendo com um ponto baixo, tá vendo? Eu pulo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, no quinto pontinho, eu junto com um ponto baixo. Prendi um ponto baixo aqui, eu vou trabalhar agora um cordão de 12 correntinhas. Trabalhei as 12 correntinhas, eu vou pular a primeira, laçar a segunda e vou trabalhar agora 9 pontos baixos, um dentro de cada correntinha de base. Gente, a cor desse azul que eu estou usando é o Barroco Multicolor Premium na cor 9113, tá? Que está pronta lá, eu trabalhei em tom de rosa e tô fazendo passo a passo em azul para vocês terem uma opção de cor a mais, certo? Então, eu trabalhei 9 pontos baixos, é a mesma coisa, gente, que eu fiz nas outras pétalas. Não muda nada. Olha, é um ponto baixo, vou trabalhar um meio ponto, olha, um meio ponto. E agora, eu vou trabalhar 4 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Trabalhei 4 pontos baixos, no próximo pontinho, eu trabalho 2 pontos altos. É a mesma coisa das outras pétalas, não muda em nada a quantidade de pontos, certo? A mesma coisinha, olha. No próximo, eu trabalho um ponto alto, volto no mesmo pontinho, um meio ponto, e na última argolinha, 2 pontos baixos, certo? Olha, 1, 2. Trabalho 2 correntinhas, viro e já venho do outro lado, fazendo a mesma coisa, olha. Vou laçar a primeira argolinha, já trabalho 2 pontos baixos, 1, 2. Vou no próximo, eu trabalho um meio ponto, um ponto alto. Vou no próximo pontinho e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, olha, sempre laçando uma argolinha, olha, 1, volto na mesma argolinha de base, 2, 1, 2, certo? Agora, eu vou trabalhar 4 pontos altos, um dentro de cada argolinha de base. Trabalhei 4 pontos altos, agora eu trabalho um meio ponto e um ponto baixo. Feito isso, eu faço 2 correntinhas. Olha, nós deixamos 2 correntinhas sem trabalhar e vamos trabalhar mais 2. Aí, eu volto aqui na minha base,
Olha, e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então, a gente vai trabalhar. Olha, um ponto baixo, certo? Pula 4 pontinhos de base, laço quinto, um ponto baixo. Novamente, vamos trabalhar 12 correntinhas. Trabalhei 12 correntinhas, vou pular a primeira e laçar a segunda, e novamente vamos trabalhar 9 pontos baixos, um dentro de cada correntinha de base. Trabalhamos os 9 pontos baixos, olha, deixa 2 correntinhas. Então, a gente trabalha 12, pula uma e trabalha 9, e deixa 2 sem trabalhar. Faço uma correntinha, viro, olha, laço a argolinha que tá no avesso. É a mesma coisa da primeira carreira de pétalas e da folha. Olha, trabalho um ponto baixo, um meio ponto, e agora eu trabalho 4 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Trabalhei 4 pontos altos, no próximo pontinho, 2 pontos altos, no mesmo pontinho de base. Olha, um, volto no mesmo pontinho, 2. Aí, eu vou no próximo e trabalho um ponto alto, certo? Volto no mesmo pontinho de base e trabalho um meio ponto. E no último, 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. 1, 2. Trabalho 2 correntinhas, viro, laço a primeira argolinha do outro lado com 2 pontos baixos na mesma argolinha de base. Vou no próximo, laço a argolinha e trabalho um meio ponto, um ponto alto, e no próximo eu trabalho 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos altos, um dentro de cada pontinho. Trabalhamos os 4 pontos altos, eu vou no próximo e trabalho um meio ponto, e no próximo, um ponto baixo. Vou trabalhar 2 correntinhas, certo? Volto na base. Olha, tá vendo? O meu quinto pontinho deu do lado do meu botãozinho. Eu pulo ele e vou contar os próximos pontinhos. Olha, 1, 2, 3, 4. No quinto pontinho, olha, você vê que dá retinho, certo? Atrás da folha. No quinto pontinho que der atrás da folha, aí você vem, passa aqui, olha, no segundo pontinho da folha, certo? Olha, vou mostrar bem de pertinho, tá? E vem aqui, olha, no pontinho que fica na retinha atrás da folha lá, olha, certo? E fecha o ponto baixo, juntando a folha com a base. Então, olha aqui como vai ficar, gente. Porque é a mesma coisa, olha. Uma folha, a gente prendeu aqui, certo? O próximo pontinho embaixo da próxima pétala, olha, dá do ladinho do botão. O próximo pontinho dá atrás da folha. E quando der esse pontinho reto atrás da folha, aí você une a folha com a base para a folha não ficar solta, certo? E assim a gente vai fazer todo o contorno. 4 pontos altos, pula 4 pontinhos, um ponto baixo e trabalha uma pétala. Pula 4 pontinhos, no próximo ponto baixo e trabalha uma pétala. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Depois que você fazer tudo o contorno, você vem, emenda com um ponto baixíssimo, certo? Você emendou com um ponto baixíssimo. O contorno da última carreirinha, gente, é a mesma coisa. Sempre que você emendar a sua carreirinha, você fecha a carreira com um ponto baixíssimo. E o contorno é a mesma coisa. Olha, em cima do seu ponto baixo, você trabalha um ponto baixo. Vem na pétala, que eu vou mostrar no tom rosa, certo? Aí, eu pulo 2 pontinhos, laço o terceiro e vou trabalhando, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. E assim a gente vai trabalhar com essa sequência de repetições até chegar em cima das 2 correntinhas na ponta da nossa pétala. Olha, vai indo. Então, aqui eu não mostrei o azul, porque é a mesma coisa do verde da primeira carreira. Concluiu as pétalas, emenda com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, volta no mesmo pontinho de base, um ponto baixo, pula 2 pontinhos, laça o terceiro e começa um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. E vai indo até o último pontinho, antes das 2 correntinhas de base. Chegou nas 2 correntinhas de base, você trabalha, olha, um ponto baixo,
2 correntinhas, volta no mesmo pontinho, um ponto baixo. Já laça o primeiro pontinho do outro lado, com um ponto baixíssimo, uma correntinha. E vai, quando tiver faltando 2 pontinhos, você para. Olha aqui, faltando 2 pontinhos, 1, 2. Vou em cima do meu ponto baixo de base e trabalho um ponto baixo. Trabalhei o ponto baixo, venho na próxima pétala, conto 1, 2, laço o terceiro e novamente começo tudo de novo. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, até chegar na pontinha da nossa pétala. Cheguei em cima das 2 correntinhas, eu trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo, já laço o próximo pontinho e começo tudo de novo. Olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Chegamos na nossa última pétala, olha, faltando 2 botõezinhos, eu paro, vou lá no meu primeiro pontinho inicial, levo a agulha, fecho com ponto baixíssimo, certo? Feito isso, eu vou cortar uma pontinha, vou puxar e amarrar. E essa pontinha a gente esconde no avesso entre os pontos. Olha o avesso da nossa... Falta cortar as pontinhas, mas olha aqui, tá vendo? Olha. Que linda que fica a nossa flor. Agora, gente, os botões. Esse botãozinho aqui, eu vou pegar a cola quente e vamos montar o nosso botãozinho. Olha, entre uma folha e outra, tá? A gente monta um botãozinho. Olha aqui, olha, eu abro o cordãozinho de pontos altos, certo? Eu venho nessa beirinha aqui, gente. Aí, eu venho aqui nessa beirinha, olha, eu passo a cola quente aqui, olha, do começo até o fim. Aí, eu venho e vou montando. Faço isso aqui, certo? Fiz isso aqui, gente, eu venho, olha, até o finalzinho do cordão, tá? Olha, aí eu venho aqui, eu coloco a cola quente atrás aqui, certo? E viro e coloco ele direitinho. Olha, e seguro e espero colar. E assim eu vou fazer com todos eles, certo, gente? Olha, no meinho de cada folha, olha, tá vendo que legal? E no meio da nossa flor, eu vou fazer a mesma coisa. Olha aqui, eu pego o botãozinho do meio, primeiro eu pego ele no meio, tá? O do meio, passo a cola quente aqui, enrolo, como eu mostrei pra vocês, certo? Coloco a cola quente aqui, bem quente, ela tem que estar bem quentinha, viu, gente? Vou lá e seguro, certo? Depois dela coladinha, eu venho nos botõezinhos menor, faço a mesma coisa, vou enrolando direitinho, olha, venho e coloco um no meinho de cada pétala, olha, tá vendo? Então, nós temos 8 pétalas, nós vamos ter 8 botõezinhos. Olha aqui como ficou na nossa flor pronta. Gente, está pronta a nossa flor, a nossa mega flor. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? E eu vou postar lá no meu Instagram a flor azul depois de prontinha para vocês verem como fica linda aquele tom de azul na flor, na mega flor, tá, gente? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. E não se esqueçam de se inscrever, viu?